Um ambiente, no espaço, no Café Arco-Íris, e a gente veio tomar café aqui e aproveitar para gravar daqui mesmo, né? Então você vai ver aí criança brincando, gente andando, um certo movimento, mas faz parte, tá ok? A gente está estudando sobre o Espírito Santo. Nós estamos já, esse é o nosso, hoje é o 5º encontro, se não me engano, isso mesmo. A gente também quer fazer 2 lembretes. O primeiro é com relação ao Bíblia do Zero. Existe uma série que nós abrimos e nós chamamos de Bíblia do Zero. Colocamos como um canal no YouTube também. A Bíblia do Zero é uma ideia para falarmos do texto bíblico e trazermos o texto bíblico para perto das pessoas sem uma linguagem muito técnica, muito evangeliquez, muito crentez, uma coisa que seria Bíblia. Oi, Tânia. Oi, Alana. Tudo bem? Só deixa mudo o microfoninho que eu já comecei. Isso, obrigado. Então, a Bíblia do Zero é uma ideia, gente, para que você divulgue o link para as pessoas que não conhecem Bíblia. Bíblia do Zero, a rigor, não é para crente, é para não crente. É para gente que eventualmente precisa, enfim, quer ter uma aproximação com o texto e não sabe nem por onde começar. Então, a Bíblia do Zero ajuda bastante nisso, certo? E outra, nos estudos aqui que nós estamos fazendo, tanto na Páscoa, o estudo sobre a Páscoa em 3 edições, e agora o estudo sobre o Espírito Santo em 7 encontros, o Bíblia do Zero pode ajudar você também, que está de alguma maneira tem alguma dúvida. Como, por exemplo, a que surgiu no domingo, há 2 domingos atrás. Foi a Maureen. Maureen, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo teu feedback. A Maureen levantou uma questão para nós, que é aquele trecho que fala: as mulheres fiquem caladas na igreja, né? Se eu disser isso para você, Ana Paula, para você, Thaís, para você, Alana, Tânia, que está aí nos ouvindo, vocês diriam isso? Vocês concordariam com isso? As mulheres fiquem caladas na igreja? Eu, particularmente, jamais, porque eu não consigo vislumbrar a igreja local sem as mulheres, não dá. Tanto que agora, por exemplo, nessa transmissão, a maioria do pessoal que está aqui linkado é mulher. Então a igreja, mas enfim, isso foi um feedback que a Maureen nos deu. E aí, em cima disso, a gente vai fazer um estudo, gente, somente sobre a questão das mulheres, porque esse trecho, gente, as mulheres fiquem caladas na igreja, que foi motivado pelo texto de 1 Coríntios 14, nos versos 34 e 35, ele está permeado nas falas de Paulo. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando fala lá sobre profetizar, as mulheres têm que usar o véu, e aí aquele texto controverso sobre o corte de cabelo, né, que tem que manter, as mulheres precisam manter o corte de cabelo e tudo mais. Gente, a gente vai fazer um estudo somente sobre isso, gente, somente sobre isso. E a gente vai estudar sobre a condição das mulheres nessa Palestina do século I, a condição das mulheres no tempo de Jesus, e como é que está isso, o fio histórico da mulher na igreja hoje, como é que a gente pode encarar e interpretar isso, tá bom? Pois bem, teve um outro feedback que alguém me perguntou sobre quais bíblias a gente usa, a gente precisaria usar. Lá no Bíblia do Zero tem um encontro que eu falo sobre isso, né, sobre o texto, sobre qual Bíblia, que, se não me engano, é a interpretação literal, né? Não me lembro. Eu acho que é o segundo vídeo. É o segundo vídeo, né? A Estela está me ajudando aqui. Mas lá, gente, a gente fala sobre isso, né? E assim, de forma muito curtinha, o que eu quero sugerir a você sempre é o texto da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Um texto editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós, metodistas, usamos a edição revista e atualizada.
Hoje existe uma edição que é a edição revista e atualizada, feita pela Sociedade Bíblica. Eles chamam de Nova Tradução Almeida, que é o NAA. Esse é o texto que nós usamos liturgicamente. Então, a maioria das igrejas metodistas utiliza esse texto nos seus cultos, né? Como sugestão, eu dou a Nova Tradução na linguagem de hoje, porque é um texto que, diferentemente do texto da Nova Edição Almeida ou a Revista Atualizada do Brasil, que é um texto muito erudito, um texto mais clássico, um texto mais rebuscado, a Nova Tradução na linguagem de hoje é um texto que é muito mais simples, uma linguagem muito mais coloquial, uma leitura muito mais escorreita, tudo mais simples, tá bom? Então são dois textos que eu sugiro. Eu vou dar para vocês na lista de transmissão o link onde vocês conseguem esses textos pela Sociedade Bíblica. Lá no Bíblia do Zero eu vou falar sobre os comentários e tal, mas assiste lá, gente, senão não vai dar tempo, ok? Bom, dito isso, vamos orar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho de João e o Espírito Santo. Ele traz algumas considerações, e eu quero fazer algumas considerações com vocês sobre o Paráclitos, né, que é mencionado no Evangelho de João, junto com o Pneuma, ou Pneuma, também mencionado no Evangelho de João. E quero fazer um link com duas menções no Antigo Testamento que eu particularmente me senti bastante tocado por elas, são muito poderosas, ok? Se você tem algum pedido em especial, coloque isso diante do Senhor agora, nós vamos orar. Amém? Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer por tua graça, por teu cuidado, por teu amor. Lembramos, Senhor, de todas as mães do nosso Brasil. Sejam as mães, Pai, que de alguma maneira têm sofrido perdas, tantas perdas. Sejam as mães, Senhor, que têm as saudades. Sejam as mães que são chefes de família. Sejam as mães, Pai querido, que hoje convivem ainda com seus filhos, filhas. Sejam as mães, Senhor, que também são avós. Pai querido, por todas as mães, nós te rendemos graças pelo que elas são. E no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, também nos recordamos daqueles e daquelas que têm vivido dramas por conta da pandemia de Covid, gente que tem sofrido por conta da saúde ou por conta das perdas financeiras, por falta de trabalho. Senhor, nos ajuda para que sejamos de alguma maneira bênçãos na vida dessas pessoas. E te suplicamos, Espírito Santo, que conhece todas as coisas, nós te pedimos, ajuda a cada um. Nessa manhã também nós lembramos, Pai, daqueles e daquelas que de alguma maneira precisam do teu toque especial, o toque do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que essa tua mensagem, essa tua palavra, essa nossa reflexão, ela tenha guarida, ela encontre solo fértil em muitos corações e mentes. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Amém e amém. Gente, legal. Eu convido você a abrir comigo o Evangelho segundo João, no capítulo 14. João 14. Evangelho de João, no capítulo 14. O que eu preciso refletir com você nessa manhã. O Espírito Santo, ele tem, vamos dizer assim, algumas missões, né? Dentre as suas inúmeras, mas algumas missões. E o Evangelho de João, ela traz para nós alguns desses apontamentos sobre qual é a missão ou quais são as missões do Espírito Santo, certo? Então, o primeiro que eu quero
prosear com você é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. E acompanhe comigo a leitura. João 14, 15. João, capítulo 14, verso 15. O texto diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ok? Esse, gente, é um primeiro texto do Evangelho de João. Esse é um primeiro texto do Evangelho de João que fala sobre o Espírito Santo, e eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, no versículo 16, a minha tradução traz a palavra Consolador com o C maiúsculo. Na sua também está assim, imagino eu, né? As traduções da Sociedade Bíblica do Brasil trazem esse cuidado. E o versículo 17 traz a palavra Espírito com um E maiúsculo. Gente, Vou levar lá, tá? desculpa. Vou levar isso aqui lá. Tranquilo. Olha, eu tomei um café aqui com a Estela, com a Daísa, e ela tá agora levando, ó, Estela, dando um tchau pra vocês aí, ó. Ela tá levando um chocolatezinho quente aí. Gente, qualquer dia desses vocês venham tomar café com nós aqui, que o negócio é bonito, viu? Gostoso. A Sociedade Bíblica do Brasil, como eu estava dizendo, os editores, a comissão de tradução, eles tomam esse cuidado. E por baixo do texto, muitas vezes tem coisas que a gente não sabe, a gente muitas vezes não tem ideia da riqueza que tem embaixo do texto. Quando eu falo embaixo do texto, a gente já disse isso, inclusive no Bíblia do Zero, vai lá, tem lá a Bíblia do Zero, a gente fala também sobre isso. Mas o Novo Testamento, gente, ele foi escrito num grego, era um grego coloquial, um grego chamado koiné, um grego comum. E muitas palavras nessa língua, para nós, não tem traduções, vamos dizer assim, imediatas. De modo que quando o tradutor, ele traz o vocábulo para nós, muitos desses vocábulos, eles são exprimidos dentro dos limites da nossa língua portuguesa, né? Não que a nossa língua portuguesa seja ruim, pelo contrário, irmãos, é uma língua riquíssima. Eu amo essa língua, afinal de contas eu me comunico com ela. Mas muitas vezes, quando você traz palavras de outra cultura, outra língua para o português, essas palavras, elas de certa maneira, elas não encontram uma tradução, vamos dizer assim, a mais perfeita. Essa palavra consolador, e olha aí na sua Bíblia, consolador, é uma delas. A palavra consolador aqui é um verbete no grego, koiné, é o parácletos. E você vai encontrar parácletos, pasmem, apenas nos escritos de João. Então você encontra parácletos no Evangelho de João, você encontra parácletos na Epístola de 1 de João, o que indica, para muitos críticos bíblicos, indica realmente a estilística do escritor. Por isso que o texto, tanto do Evangelho de João quanto de 1 de João, ele é atribuído ao mesmo escritor. A palavra paráclitos, ela tem inúmeros significados, mas a ideia principal dela é como aquele que vai junto contigo a um tribunal e pleiteia a causa por você e com você. É a ideia do advogado, por isso que algumas traduções elas trazem essa palavra como advogado, defensor. Em outras traduções, ajudador. Então, a ideia que Jesus está dando aqui é que ele deixaria um advogado, defensor, consolador, ajudador. E aqui eu trago uma primeira reflexão com você, irmão e irmã. Entenda uma coisa.
O Espírito Santo é alguém, é pessoa. Porque o texto diz que Jesus ele iria, mas deixaria alguém. Isso é importante para que a gente entenda, porque, desculpa, alguns críticos mencionam o Espírito Santo até como uma forma didática, é algo pedagógico, dizem, isso é o alter ego de Jesus que está aqui e ficou com a gente. É mais ou menos isso. Para que entendamos o seguinte, o Espírito Santo é alguém que anda junto. Por isso, gente, quando muitas vezes a gente pode não sentir a sua presença, mas por fé nós cremos que Ele está conosco. Olha o texto. Ele diz no versículo 17, no versículo 16, que Ele estaria para sempre. Aqui diz, convosco, e isso se refere também a nós. E mais, no versículo 17, no final, ele diz que não somente convosco, mas estará onde? Em vós. Estaria dentro de nós. Por isso que, às vezes, nós temos muita dificuldade de entender aquela teologia ou teologias que fazem uma interpretação um tanto quanto estreita do Espírito Santo, achando que o Espírito Santo ele só está quando existem manifestações. Gente, manifestação é manifestação, mas não significa que não existe. Eu vou dar um exemplo aqui muito... Desculpe, chega a ser simplório. Mas imagine que você tenha um carro. E esse carro fica na garagem. Você deixou esse carro na garagem e entrou para casa. Você sabe que o carro está na garagem. Mas você só vai ouvir o carro saindo na garagem se alguém ligar o carro. Ou seja, alguém ligou o carro, você mesmo não vendo, você ouviu. Opa, o carro está lá. Às vezes, quando o carro não está ligado, não tem farol ligado, não está produzindo som, enfim, não tem nada que indique a sua presença, você que tem o carro e você que colocou o carro na garagem, você sabe que o carro está lá. Como eu falei para vocês, me desculpa, é apenas uma forma pedagógica de trazer a ideia. Querido, querida, não é porque o Espírito Santo, ele muitas vezes ele não se manifesta, ou então ele não, vamos dizer assim, não produz som, não produz manifestações, que o Espírito Santo não está. Por isso, voltando, é que algumas teologias que trazem, né, essa ideia de que somente quem tem o dom de línguas tem o Espírito Santo. Desculpa, não é isso que o texto bíblico nos ensina. Não é isso. Como nós já falamos nos encontros anteriores, aí você pode assistir de novo os encontros anteriores. Está na íntegra ainda, como eu falei, está no Facebook. Os dons são diversos, as manifestações são diversas, mas muitas dessas manifestações, elas são, vamos dizer assim, muito discretas. A gente nem vê. E não é porque eu não manifesto que eu não tenho o Espírito Santo, porque a palavra diz, veja, a palavra diz que, versículo 16, para sempre convosco. E no versículo 17, habitará convosco e estará em vós. Versículo 18 diz mais, Jesus dizendo que Ele não nos deixaria órfãos. Então, gente, eu preciso dizer uma primeira coisa com relação a isso. É que o Espírito Santo, ele é como ajudador, defensor, consolador, advogado, alguém que pleiteia a causa ao lado, conosco, por nós. E é alguém que, enfim, anda junto. Entenda dessa maneira. E você pode, de repente, não vê-lo. Porque nós não vemos, né? Olha o texto, João 14, 17. No meio do versículo 17 diz
não o vê. O mundo não o vê. Então nós não vemos o Espírito Santo, nós percebemos apenas as suas manifestações. Então, voltando ao que eu estava dizendo no início da argumentação. Às vezes eu sinto, pessoas sentem, aí dá aquele arrepio. Tem gente que, olha, eu sinto aqui no alto da cabeça, dá um arrepio, arrepiou da ponta do dedo do pé até o alto da cabeça, arrepiou. Mas, gente, eu não posso medir a presença do Espírito Santo pelos arrepios. Porque pode ter dia que eu não estou bem, aí eu não vou sentir arrepio nenhum. Por isso que a gente precisa dosar bem essa questão do que nós estamos sentindo com o que de fato a Bíblia diz e o que nós precisamos acreditar, crer por fé. As nossas convicções de fé, elas precisam caminhar em bases mais profundas, com raízes mais profundas, em bases mais sólidas, com raízes mais profundas. Por isso, gente, que lá a gente já leu isso no encontro anterior. Paulo fala para que não sejais como meninos, como meninas, como crianças, como folhas ao vento. Vai para lá, o vento sopra para lá e vai. Porque, gente, senão a gente vai ficar aguardando a nova novidade, a nova novidade de manifestação do Espírito Santo, a nova novidade do mercado de bens simbólicos. Isso é muito complicado. Então entenda isso, o Espírito Santo é uma pessoa que vai caminhar conosco, anda com a gente. O texto fala que ele estaria não somente junto, mas dentro, ok? Olha o texto, tem sobre João 14, esse 15, João capítulo 14, versos 15 ao 17, tem mais uma coisinha para a gente dizer. Gente, no versículo 17 fala que ele estaria em vós. E aí, existe uma questão que para nós é muito cara. A gente não pode deixar passar batido. Se o Espírito Santo está dentro de nós, veja, é o próprio Senhor que entra. Eu gosto muito, eu já falei aqui daquele trecho quando Jesus, ele falando para João em Apocalipse, lá no capítulo 3, no verso 19, 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Gente, esse trecho fala, esse texto e esse trecho ele fala para crentes. E eu chamo esse texto para essa reflexão nesse momento pelo seguinte: a obra que o Senhor tem para mim e para você é uma obra interna de transformação cotidiana. John Wesley, ele costumava dizer que ele comparava a nossa condição, a nossa caminhada cristã como uma casa. Às vezes tem gente que está fora da casa, tem gente que entra na varanda da casa, tem gente que entra na sala de estar, mas só os mais íntimos entram nos lugares mais íntimos da casa. Assim também, comparando ele, é a nossa caminhada com relação ao Senhor, e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Muitos de nós aceitamos a Jesus, é como se nós saíssemos do lado de fora e chegamos na varanda, ou alguns até mesmo da varanda entramos na sala. Mas as coisas mais profundas nós não usufruímos, nós não desfrutamos ainda, porque a gente simplesmente não foi mais fundo. E quando o texto fala estará em vós, nós estamos falando de uma ação interna, íntima, de transformação interna. É isso que o Wesley ele também chama de, vamos dizer assim, de perfeição cristã, que é um caminho da santidade.
Perfeição cristã não é algo que eu simplesmente alcancei e pronto, estou no topo e... Não. Segundo o movimento metodista, segundo os primeiros irmãos lá no início da caminhada wesleyana, perfeição cristã é mais ou menos tal qual... eu vou aqui fazer uma comparação contemporânea, que é de um poeta uruguaio. Galeano, ele diz que é a utopia. E eu vou dizer que a perfeição cristã é tal qual a utopia, porque a perfeição cristã... Galeano diz que a utopia é algo que está muito longe de mim e de você, muito longe de nós. É como se tivéssemos uma caminhada de 1000 passos. Eu dou 1000 passos e ela se afasta de mim mais 1000 passos. Dou mais 1000 passos e ela se afasta de mim mais 1000 passos. De modo que alguém pode perguntar para o poeta, mas então para que serve a utopia se você nunca a alcançará? É isso que o poeta responde. A utopia serve justamente para isso. Para que eu jamais pare de caminhar buscando-a. Irmãos e irmãs, o problema quando a gente fala de perfeição cristã é que isso é uma obra contínua. Wesley dizia que a perfeição cristã é enquanto você está na caminhada, enquanto você está buscando isso, mergulhando no Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai fazer uma transformação interna, íntima, de caráter. Isso que é a grande questão. Essa caminhada contínua que eu e você não podemos de modo algum abrir mão. Nós não podemos parar. E o conhecimento do Espírito Santo, o que o Espírito Santo ele me revela dia a dia, que é uma obra interna, ela me traz mudança, metanoia de caráter. Gente, nós temos aqui, eu também não posso passar batido, não posso. Nós temos um grande problema hoje na igreja evangélica brasileira, principalmente nos meios ditos pentecostais, que nós temos profusão de dons, profusão de manifestações, multiplicidade de manifestações, revelações e revelações e revelações. São crentes, gente que fala do poder de Deus, que busca, vamos dizer assim, o poder de Deus, mas não fala de arrependimento e transformação em caráter. De que adianta o poder sem caráter? Poder sem caráter é tal qual hoje, se me desculpe, mas é como bancada de evangélico no Congresso. Que quando você pensa em bancada de evangélico no Congresso, ou então político evangélico, o que você pensa? De que adianta poder, nomenclatura, sem caráter? Querido, querida, eu quero que o Espírito Santo, quando dentro em mim, ele mude o meu caráter. Porque é o Espírito Santo que me faz tal qual aquele profeta lá, Isaías, quando tem um encontro com o divino, ele diz: ai de mim, que sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi, os meus olhos viram o Senhor. Porque a dimensão da transcendência, a dimensão do transcendente, a dimensão do luminoso, essa dimensão, ela não pode me fazer permanecer igual. Por isso, irmãos e irmãs, quando a gente fala que o Espírito Santo está em nós, dentro em nós, nós precisamos entender isso. Ele está dentro em mim, não é apenas para produzir manifestações. Ele está dentro em mim para mudar o meu caráter. Percebe? Porque eu não quero ser tal qual a mula de Balaão, que teve a manifestação, mas era uma mula. E eu não quero ser tal qual aqueles que Jesus disse que se esse povo se calar, as pedras clamarão. Eu não quero ser uma pedra. Irmãos e irmãs, eu quero ser, e eu oro para que você também seja, tal qual uma certa vez perguntam para o John Wesley: por que as pessoas vêm te ouvir? Por que elas saem de tão longe para vir te ouvir? John Wesley, naquele momento, ele diz assim:
Na verdade, elas não vêm me ouvir. É que eu peço ao Espírito Santo que Ele me faça incendiar. E as pessoas, na verdade, vêm me ver queimar. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo dentro em nós é esse warm-up, é esse aquecer a ponto de nos transformar de dentro para fora, para nos fazer queimar. E quando as pessoas olharem para nós, o que elas veem é como o profeta também diz: faz dos seus ministros como labaredas de fogo. É isso, irmão e irmã, é isso que nos faz, é essa paixão ardente que vem de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Por isso que João, Evangelho de João, estou lendo em Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, quando fala, habitará em vós. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Mas ainda no capítulo 14, vá comigo no versículo 25 e 26. João 14, 25 e 26. Veja. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Servidos? Servidos? Depois a gente toma. Gente, olha aqui esse texto, ele fala sobre ensino. É o caráter didático, pedagógico do Espírito Santo. E diz mais: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui eu trago uma reflexão curta com relação à necessidade que eu e você temos de duas coisas. Primeira delas, não abra mão da leitura cotidiana, da leitura diária da Bíblia. Queridos, queridas, a palavra de Deus, como diz ela mesma, é como lâmpada, luz, alimento e tantas outras coisas. Eu não posso simplesmente achar que eu vou andar sem me alimentar. Eu não posso, simplesmente não posso. E na medida em que eu e você, todos os dias, separarmos um tempo para a leitura, nós seremos alimentados. Muitos dizem: eu quero ler, eu ainda não li a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Aí começa a fazer aquele propósito de leitura da Bíblia durante um ano, tal. Aí começa bem, começa um dia, 2 dias, uma semana, daqui a pouquinho fura uma semana, fura outra semana. Chegou em julho, abandonou. Irmãos, é preferível, e aí me desculpem a minha franqueza, eu prefiro comer um pouquinho a cada 3 horas e não sentir fome, do que passar 3 dias sem comer para comer um pratão no 4º dia. Mesmo porque você sabe que eu, desse tamanho que sou, vai me dar dor de cabeça, tontura, vou cair por aí. Então, é preferível que você separe um tempinho e leia a Bíblia a partir de trechos. Mas leia. Lá no Bíblia do Zero tem um encontro lá, é o Por onde começar? Por onde começar, né? Por onde começar? E lá eu vou te dar umas dicas de como você começa a ler a Bíblia. Mas leia, irmãos. Leia, irmãs. Nem que seja pouquinho por dia, mas leia. Leia um provérbio, leia um salmo, leia um pedaço do Evangelho. Comece pelos pedaços onde você tenha mais, vamos dizer assim, familiaridade.
Porque começando assim, você vai ter uma prática de leitura diária. É melhor do que você pensar, não, eu vou separar um tempo e vou ler a Bíblia como um todo. É aquela história que vocês todas já devem conhecer, é a síndrome do algum dia. Algum dia eu vou visitar todos os meus parentes. Algum dia eu vou visitar tal lugar. Algum dia eu vou fazer isso. Algum dia eu vou fazer aquilo. E eu vou postergando. Vou empurrando com a barriga. Algum dia eu vou tomar café lá no buffet, lá no Café Arco-Íris. Algum dia para mim foi hoje. E aí a gente fica empurrando com a barriga. Esse algum dia não chega nunca. Gente, como a pastora Nancy pregou no domingo passado, a vida, o homem, também a mulher, é como um sopro. Quando você percebeu, já foi. Servidos? Delícia. Irmãos e irmãs, a síndrome do algum dia é o que muitas vezes nos impede de mergulharmos no conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor vem através desse texto. Porque, irmãos, isso aqui é de uma riqueza incomensurável, inigualável, inesgotável. A Bíblia, ela é como um bálsamo, como um baú. Para eu que sou meio gordo e gosto de comer, gente, a Bíblia muitas vezes é como a minha geladeira que eu abro e procuro as mais deleitosas delícias. Porque eu quero mesmo é comê-la. E o texto de João 14, como eu disse, ele, no versículo 26, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isso que Jesus disse. Como é que eu vou lembrar, irmãos, de algo que eu não li? Como é que eu vou lembrar de algo que eu não estudei? Como é que eu vou lembrar? Porque se você lembrar ou se você tomar conhecimento de algo que você não leu ou não estudou, aí não é lembrança. Aí é palavra de conhecimento, palavra de ciência ou revelação. Deus te revelou. É claro que Ele revela. Mas não sejamos, vamos dizer assim, preguiçosos com relação a isso. Não vamos deixar isso de lado. Vamos ler o texto. Abra comigo ainda, irmãos e irmãs, Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Desculpa, Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Que é uma outra característica que João nos fala. Veja, ele diz no versículo 26, porém quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Aqui, a palavra, que é uma obra do Espírito Santo, ela aponta sempre para Jesus. A glória é de Jesus. Os louros são de Jesus. As palmas são para Jesus. Os holofotes são para Jesus. O reconhecimento é dele. Como diz Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra diz que é o Espírito Santo que aponta para a obra do Senhor. Por isso, quando Jesus, em determinado momento, lá no Sermão do Monte, ele diz, olha, pelos frutos conhecereis, eu já falei isso aqui em outros encontros, a gente precisa identificar os frutos daquele que supostamente diz que tem, ou detém, ou manifesta o Espírito Santo. A ação do Espírito tem que apontar para o Senhor.
A ação do Espírito tem que glorificar o Senhor. E não é para a glorificação do profeta, ou daquele que traz revelação, daquele que traz a língua estranha, daquele que traz a interpretação da língua, daquele que traz o dom da cura, daquele que traz o dom de ensino. Não é para isso. Não é. Então, nesse sentido, a gente precisa estar bem antenado, bem firme. Toda a manifestação do Espírito, ela precisa glorificar o nome de Jesus. E existe uma palavra aqui, que é a palavra, versículo 26 e 27, ela aparece duas vezes, uma como substantivo e a outra como verbo. Palavra testemunho, versículo 26 do capítulo 15 de João, fala, dará testemunho. Versículo 27 fala, vós testemunhareis. O texto aqui, gente, ele está falando de testemunho. Testemunho esse que eu chamo a tua atenção também de duas maneiras. A primeira, a palavra testemunho, por baixo do texto, é a mesma raiz de mártir, a palavra martirel, daí vem mártir. Todas nós, quando falamos de mártires, nós lembramos daquelas pessoas que por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, deram as suas próprias vidas e foram mortas, assassinadas, enfim, tiraram a vida delas por amor, por conta do Evangelho. São os mártires. Ou seja, mártir é alguém que mesmo com dano próprio, não abre mão da caminhada. Não abre mão de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São os mártires. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos fazer lembrar que nós somos testemunhas nesse sentido, de mártir, de me gastar, de me deixar gastar pela obra, pelo Evangelho, pelo Senhor. Mas a segunda coisa que me diz aqui a questão do testemunho é a questão da comunicação. Irmãos e irmãs, eu e você, nós somos o folheto vivo de Deus andando pelas ruas. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão querer, e vão buscar, encontrar o Senhor. Então, no lugar onde eu estou, no lugar onde você está, eu preciso ter em mente que eu sou um folheto vivo. Sabe aquela história? Alguém com folheto na mão, na praça, apresenta o folheto, diz para o outro, Jesus te ama. Ah, legal. Joinha para ele, curtir. Aí você pega o folheto, dá as costas e vai embora. Ué, e o resto? Eu estou caído na praça, você vai continuar me deixando caído aqui na praça? Eu estou precisando disso, você vai continuar me deixando assim, assado? Eu estou aqui precisando de alguém para me escutar. Você vai dizer que Jesus te ama e vai embora? Cadê? Isso é testemunho? Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente minimiza, diminui essa dimensão do testemunho, porque é mais fácil a gente fazer o que todo mundo faz. Mas não é isso que a palavra diz. O que a palavra diz é o testemunho no sentido do comprometimento. Lembra você que aquela parábola, quando Jesus ele profere a parábola do bom samaritano, perante doutores da lei, falando de misericórdia, Jesus ele está dizendo algo que era próprio, comum da cultura da época. O sacerdote, o levita, o ortodoxo, entre as pessoas e a estrutura. Entre o caído e o culto, ou a minha obrigação religiosa, Enquanto que o samaritano, que todo mundo dizia que
né, era a escória, era o lixo, ele vai de encontro àquele que era necessitado, que estava necessitado e caído no chão. Irmãos e irmãs, com isso, eu trago a você aqui uma reflexão, e me desculpe muitas vezes por essa, como é que eu diria, essa forma um tanto quanto, essa forma um tanto quanto ácida de dizer algumas coisas. Mas eu não diria para vocês coisas as quais eu mesmo também preciso melhorar, mas coisas as quais eu não tenho feito em alguns momentos. Ser testemunha, irmãos e irmãs, ser mártir no Espírito Santo envolve renúncia. Quantas vezes é necessário você pôr a mão no bolso? Você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai se apurrinhar, você vai se aborrecer. Ai, gente, mas eu não posso abrir mão dessa dimensão do testemunho que o Espírito Santo ele trabalha dentro de mim. E aqui, ainda no capítulo 16 do Evangelho de João, há uma missão aqui, que é a missão, vamos dizer assim, junto ao mundo, né? Que o texto fala, capítulo 16 de João, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não vou me ater prolongadamente nesse texto, mas em linhas gerais, uma das missões do Espírito Santo com relação ao mundo é o convencimento. E aqui eu trago uma reflexão muito curta contigo, irmão e irmã. Entenda uma coisa. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Eu não posso convencer as pessoas. Eu posso falar ao Senhor, falar do Senhor, falar da boa nova do reino, falar do Evangelho, comunicar o Evangelho às pessoas. Mas quem vai fazer todo o resto é o Espírito Santo. Por isso que em determinado momento, Paulo ele diz, prega a palavra, insta, exorta a tempo e fora de tempo, porque a gente precisa remir o tempo, salvar o tempo. Então, irmãos e irmãs, o tempo que eu tenho, o tempo que você tem, é um tempo necessário para que nós falemos, conversemos, propaguemos, compartilhemos a palavra e o Evangelho. O resto, o Espírito Santo faz. E é essa a beleza de andar com o Espírito Santo. É essa vamos dizer assim, a grandeza de andar com o Espírito Santo, de saber que a obra não é minha, a obra é dele. E aí, arranque dos seus ombros, irmão e irmã, esse peso. Por isso que Jesus, quando lá no Evangelho, Mateus, capítulo 11, se não me engano, ele diz no finalzinho assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, essa tarefa é do Espírito Santo, essa tarefa de convencer é o Espírito Santo. Por isso que no encontro passado a gente falou rapidinho sobre o dom da evangelização, ou do evangelismo, ou do dom de evangelista. Evangelista é dom. Tem gente que realmente tem uma capacidade extraordinária de comunicação, de comunicar as pessoas, isso é dom. E essa comunicação faz com que, temperado pelo Espírito Santo, as pessoas
ouçam a voz de Deus. Mas eu quero te dizer que você também pode ser um evangelista no seu dia a dia. Não necessariamente imaginando que você tem o dom, porque olha, quem tem o dom de evangelista a gente percebe, a igreja reconhece. Mas quem não tem o dom de evangelista também pode evangelizar. De que maneira? Falando às pessoas da sua rede de relacionamentos o que Jesus tem feito por você. É a mesma coisa quando Jesus, quando ele entra na terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, dependendo da tradução que você tem. Jesus, ele cura aquele homem que o texto diz que andava nu pelos sepulcros, ninguém podia acorrentá-lo porque o bicho era o bicho. Até que quando em determinado momento Jesus vem, expulsa, tem aquele movimento dos porcos, enfim, você conhece o texto. E quando as pessoas veem aquele homem que antes era o endemoniado, aos pés de Jesus, sentado, vestido, limpo e são, as pessoas temeram. O texto diz que aquele homem, ele queria ir atrás de Jesus, mas o que Jesus diz para ele? Não, vá, fica aqui e conta a todos as maravilhas que o Senhor fez por ti. Irmãos e irmãs, isso é algo que eu e você podemos fazer. Não é algo que nos arranca tanto pedaço. É muito simples. Dizer como o poder da oração ele é capaz de nos consolar, confortar. Dizer como a ação do Espírito Santo ela pode de alguma maneira também confortar, consolar. Dizer como o Senhor ele caminha conosco e cuida de mim e de você. Irmãos, em tempos, principalmente nesses tempos de pandemia, é fundamental que a gente diga às pessoas que há um Deus que se preocupa comigo, se preocupa contigo, se preocupa com a gente e anda com a gente. Isso é lindo. E aí, no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 21 e 22, e eu já estou me encaminhando para o final. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22. Evangelho de João 20, 21 e 22. O texto diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui nós temos Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22. Nós não estamos em Atos 2 aqui. Estamos em João. Jesus ainda seria assunto ao céu e ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E a palavra diz: soprou sobre eles. Esse soprar, gente, é essa coisa maravilhosa do Senhor para conosco. E aqui eu chamo você para que abra comigo em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, porque Jesus ele não faz essa ação simplesmente por fazer. Ele faz essa ação certamente referenciando algo que é próprio do Senhor. Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, diz que depois que o Senhor formou o homem do pó da terra, o que ele faz? O que ele faz? Ele lhes sopra as narinas. É esse sopro. Lembra, a gente falou num encontro anterior, é o vento soprado que faz com que esse homem viva. É tal qual, querido, querida, você encontra no profeta Ezequiel, no capítulo 37,
Ezequiel 37, eu estou abrindo aqui junto com você. Ezequiel 37, no verso 5. Ezequiel 37, 5. A pergunta que o Senhor faz ao profeta naquela visão era se eles podiam viver. O profeta diz: o Senhor sabe, eu não sei. E aí o que o Senhor diz? Dirás o Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E é o que o profeta faz. É muito interessante, gente, que por dentro, por baixo desse texto, esse Espírito e vivereis é o Espírito que traz a vida para aquilo que eu e você vamos fazer. Entendem? Eu não posso achar que eu vou fazer tudo na força do meu braço. Não posso. E o Senhor é aquele que sopra sobre mim e sobre você, para que a gente tenha vida. Ainda em Ezequiel, no capítulo 37, no verso 9 e 10. Ezequiel 37, verso 9 e 10. O profeta fez como ele tinha mandado. E aí diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Irmão e irmã, quando o Senhor soprar sobre a sua igreja, é exatamente isso que há de acontecer. Sopra sobre nós, nós vivemos, nós nos colocamos de pé novamente, nos fortalecemos e nos tornamos parte de um exército numeroso e poderoso. Nesse dia, 9 de maio, o meu desejo é que sejamos esse exército. Que o Senhor sopre sobre nós, sobre a sua igreja, nos faça viver, nos coloque de pé e combatamos pelo seu evangelho e pelo seu reino. Eu quero orar com você, porque a gente já chegou naquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tua mão, pela tua graça, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos. Louvamos o teu nome por essa manhã, Senhor. E desejamos sim que o teu Espírito Santo, tal qual, Pai, essa brisa que sopra sobre nós aqui nessa hora, nesse momento que nós estamos sentindo, balançando, Senhor, essas árvores, assim também, Senhor, sopra sobre a tua igreja. Sopra sobre irmãos e irmãs que nos assistem agora e faz deles e delas um exército numeroso, vivo, de pé, pronto para o teu combate. É no teu nome, Jesus, que nós te agradecemos. Amém e amém.